Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 25. Parte 2. A mensagem e o ministério de Jesus, o Rei. Tema: Jesus inicia seu ministério. Jesus prega na Galileia. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, e de além do Jordão. No versículo 18, de Mateus capítulo 4, o mar da Galileia é na realidade um grande lago, em torno do qual, na época, havia cerca de 30 cidades pesqueiras. Cafarnaum era a maior delas. Nos versículos 18 a 20, de Mateus capítulo 4, Jesus disse a Pedro e a André que deixassem de ser pescadores de peixes e passassem a pescar pessoas, ajudando-as a encontrar a Deus. Jesus os chamou para abandonarem o comércio produtivo e serem espiritualmente produtivos. Todos nós precisamos pescar almas. Se praticarmos os ensinamentos de Cristo e compartilharmos as boas novas com os outros, poderemos atrair os que estão à nossa volta para Jesus, como um pescador atrai os peixes com o auxílio de iscas. Nos versículos 19 a 20, de Mateus capítulo 4, Pedro e André já conheciam Jesus. Ele já havia falado com eles, João capítulo 1, versículos de 35 a 42, quando pregara naquela região. Ao serem chamados por Jesus, sabiam que tipo de homem ele era e estavam dispostos a segui-lo. Pedro e André não estavam em um transe hipnótico quando decidiram seguir Jesus, estavam completamente convencidos de que esta atitude lhes mudaria a vida para sempre. Nos versículos 21 a 22, de Mateus capítulo 4. Tiago, João, Pedro e André foram os primeiros discípulos convocados por Jesus para trabalhar com ele. O chamado do Mestre motivou esses homens a levantarem-se e deixarem seus afazeres imediatamente. Eles não deram desculpas, dizendo que o momento não era o mais adequado. Partiram imediatamente e seguiram-no. Jesus chama a cada um de nós para o seguirmos. Quando ele nos chama para servi-lo, devemos agir como aqueles discípulos, imediatamente. No versículo 23, de Mateus capítulo 4, Jesus ensinou, pregou e curou. Estas foram as três principais atividades de seu ministério. O ensino demonstra a preocupação de Jesus com o entendimento, a pregação, com o compromisso, e a cura, com a saúde e o bem-estar das pessoas. Os milagres de cura autenticavam os ensinamentos e a pregação de Jesus, provando que ele verdadeiramente é o Messias enviado por Deus. Jesus logo desenvolveu um poderoso ministério de pregação, e frequentemente ensinava nas sinagogas. A maioria das cidades em que havia 10 ou mais famílias judias tinha uma sinagoga, edifício que servia de lugar para reunião religiosa aos sábados e como escola durante a semana. O líder da sinagoga pregava e administrava. Além dos sermões, seu trabalho era encontrar e convidar mestres para ensinar e pregar. Era habitual convidar mestres em visita, como Jesus. Nos versículos 23 a 24, de Mateus capítulo 4, Jesus pregou o Evangelho a todos os que quiseram ouvir. As boas novas são de que o reino dos céus chegou. Deus está conosco e cuida de nós. Cristo pode curar-nos não apenas de enfermidades físicas, mas também da espiritual. Não existe pecado e problema grande ou pequeno demais que ele não possa resolver. As palavras de Jesus são boas novas, porque oferecem liberdade, esperança, paz no coração e vida eterna com Deus. No versículos 25, de Mateus capítulo 4,
A Decápolis era composta de 10 cidades gentílicas a leste do Mar da Galileia, que se associaram com a finalidade de melhorar suas atividades comerciais e garantir defesa mútua. Lá, falava-se muito a respeito de Jesus, por isso, tanto judeus como gentios percorriam grandes distâncias para ouvi-lo.